Como é o cotidiano dos habitantes no país mais populoso do mundo? Hoje, exploraremos a experiência de viver em um sistema comunista que supervisiona todas as atividades, onde não há direito à propriedade privada ou liberdade. A China é uma nação que exerce controle sobre todos os aspectos da vida dos seus cidadãos. Até recentemente, havia restrições quanto ao número de filhos que se podia ter. No vídeo de hoje, você terá uma visão mais aprofundada sobre a vida dos cidadãos chineses. China como é vivê-la, um país comunista onde tudo que você faz e monitorando pelas autoridades, a ausência total de privacidade é outra realidade. Esses dados e equívocos serão explorados no vídeo de hoje, sobre controle populacional. É uma novidade que a China detém o título de país mais populoso, atualmente abrigando cerca de 1,3 bilhão de habitantes. Com esse número colossal, não é surpreendente encontrar multidões em todos os lugares que você vá. Outro aspecto relevante é que estamos discutindo sobre, em um governo comunista, tudo é meticulosamente controlado e regulamentado. A preocupação com o crescimento populacional desenfreado na China levou à implementação, em 1979, da Lei do Filho Único, cujo nome sugere sua própria finalidade. Essa legislação tinha como objetivo conter o aumento da população. Embora em algumas regiões, especialmente nas zonas rurais, houvesse certa flexibilidade, a norma fundamental era permitir apenas um filho por família na China. Você já teve conhecimento disso? Houve um mito de que atropelar alguém na China resultaria em menos despesas se a pessoa sobrevivesse, pois teria que arcar com todos os custos médicos, mas se morresse, só precisaria pagar pelo caixão. Essa lei foi válida até 2015, quando foi encerrada. Atualmente, os chineses têm permissão para ter mais de um filho, e, surpreendentemente, as taxas de natalidade dobraram desde então. Antes de 2015, se você tivesse mais de um filho na China, poderia enfrentar diversas consequências, como o governo te obrigando a abortar ou pagar multas significativas por descumprir a lei. Houve relatos de casos em que mulheres foram forçadas a abortar até mesmo aos 7 meses de gravidez. Além disso, o governo chinês podia impor a esterilização como medida de controle populacional. Embora não seja claro se essas práticas ainda são comuns hoje, é importante notar que as informações provenientes do governo chinês podem não ser totalmente confiáveis, dado o controle estrito exercido por eles. Apesar disso, há sim prática religiosa na China. Coexistem diversas práticas religiosas, como o budismo chinês, o taoísmo, o islamismo e até mesmo o catolicismo. Contudo, é sabido que o comunismo, em sua essência, enfatiza a devoção ao líder e ao governo, deixando pouco espaço para outras divindades além do próprio líder. Na China, embora não seja proibido praticar uma religião, há restrições quanto à disseminação ativa das crenças. Não é permitido proselitismo ou tentativas de converter outros à sua religião. A maioria da população chinesa é, em grande parte, ateísta, e cerca de 1/3 não segue nenhuma religião. Quando há prática religiosa, muitas vezes é uma combinação de várias crenças, refletindo uma abordagem sincretista em que elementos de diferentes religiões são mesclados. O culto aos antepassados é uma prática comum, e durante o Natal é possível encontrar árvores de Natal e referências ao Papai Noel. No entanto, muitas pessoas podem não estar familiarizadas com Jesus Cristo, pois, como mencionado, o controle do governo sobre informações pode limitar o conhecimento sobre certos temas religiosos. Quanto à alimentação, existe o mito de que os chineses comem de tudo, incluindo animais incomuns. Embora haja uma diversidade culinária, nem sempre isso é literal, e é importante lembrar que as práticas alimentares variam em diferentes regiões da China. Em algumas regiões da China, o consumo de carne de cachorro é uma prática, especialmente em festivais tradicionais. No entanto, não é uma prática generalizada em todo o país, e muitos chineses não consomem carne de cachorro. A culinária chinesa é de fato diversificada e rica, com uma variedade de pratos que variam de região para região.
Barraquinhas de rua oferecem uma ampla gama de alimentos, e a culinária chinesa vai além do yakisoba, abrangendo uma grande variedade de ingredientes e métodos de preparo. Historicamente, na antiga China, os cães desempenhavam diversas funções, incluindo a guarda das casas, auxílio na caça e, em alguns casos, serviam como alimento. Alguns chineses acreditavam que o consumo de carne de cão oferecia proteção contra o frio durante o inverno. No entanto, é essencial observar que essas práticas eram mais comuns no passado e não refletem necessariamente os hábitos alimentares contemporâneos em toda a China. A diversidade cultural e culinária na China significa que as preferências alimentares variam amplamente de região para região. Ao longo do tempo, houve uma mudança de perspectiva em relação ao consumo de carne de cachorro na China. Algumas pessoas agora acreditam que isso pode atrair karma ruim, e essa prática tem diminuído em muitas áreas. As barraquinhas de rua são de fato comuns na China, oferecendo uma variedade de opções de comida rápida e prática. Embora seja verdade que, em alguns lugares, ainda é possível encontrar carne de cachorro, é importante destacar que as preferências alimentares variam consideravelmente entre as regiões, e muitos chineses não consomem essa carne. Infelizmente, a prática do consumo de carne de cachorro existe em alguns lugares na China, e há vídeos que mostram essas cenas impactantes disponíveis online. Embora não seja uma prática generalizada em todo o país, a existência desses casos é uma realidade. Eu vou ficando por aqui, e se gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar o vídeo e se inscrever para ajudar o canal a crescer e ter mais relevância aqui no YouTube.